a maior surpresa desse processo foi a reação deles. Eu lembro de um jovem específico, ele pegou minha folha de Serasa, como um bom crente, deu um tapa nela e falou assim: em 1 ano, eu declaro que você vai estar com tudo isso pago. Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e dessa vez eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Pastor Theo Spira. Pastor, seja muito bem-vindo, uma alegria receber você aqui. Oi André, oi amigos que nos acompanham, para mim é uma alegria estar aqui, eu que já era seguidor desse canal, seguidor do conteúdo que o André gerava e me senti muito honrado quando recebi o convite de hoje bater esse papo aqui nesse tempo que nós vamos passar juntos. Maravilha. Então, é o seguinte, a gente ama entender o início da jornada dos nossos entrevistados, né? Então, para a gente começar, de onde vem essa veia empreendedora? Sua família já era de empreendedores, começou com você, de onde vem isso? André, apesar de nascer numa família, né, que meus pais sempre tiveram negócios, né, meus pais, meus avós, eu creio que também tinha a ver com um propósito mesmo, porque bem novo, adolescente, eu já me envolvia muito com a vida empresarial dos meus pais. Eu gostava de estar por dentro do que estava acontecendo, até porque a vida de empresário não é fácil, né? Tinha momentos que eu via a minha família passando por momentos bons financeiros, isso refletia na vida da criança que eu era, e momentos difíceis que também refletiam na vida ali da criança. E a curiosidade estava intrínseca ali dentro de mim, e de conhecer negócios. Eu me recordo de quando eu tinha 17 anos, pedir para o meu pai me emancipar para eu montar a primeira empresa. Um primeiro negócio, em parceria com um familiar meu lá, e ali eu me envolvi com o primeiro CNPJ, digamos assim. Mas a história da família, ela é uma história que envolveu sempre negócios. Não é uma família rica, não é uma família, né, de muitas posses, mas o meu pai, né, eu cresci num ambiente de churrascaria, ele tinha churrascaria e era pecuarista. Então, cresci num ambiente do agro, onde tinha bastante produtor rural, e o pai do meu pai tinha serraria, então também tinha, de certa forma, uma empresa. Então, o nosso convívio familiar era em torno de negócios. Que legal. E esse primeiro CNPJ foi o quê? Cara, olha só, na época, eu, bem novo, só queria fazer alguma coisa, e o meu pai e um tio meu tiveram a ideia de fazer um mini açougue, assim, como a gente era do agro, de churrascaria e tudo, era um açougue, a ideia era boa, mas era antes do tempo, né? A gente fez um açougue só de carne de cordeiro, naquela época. Não existia boutique de carne, né, onde você comprava carne, ou era açougue tradicional, que tinha de tudo, ou era mercados, né? E a gente viu essa necessidade. O que na época a gente acabou não avançando? Acho que não tinha o marketing que tem hoje. Eu tô falando de algo aí de mais de 20 anos atrás. E também não se tem o costume de comer carne de cordeiro de segunda a sexta, né? Em churrasco do domingo e tal. Mas foi uma empreitada muito interessante, porque a gente tive aquela experiência de me envolver com documentação, de abertura de empresa, contador. E dali... foi um negócio que ele durou alguns meses, eu acho, quase 1 ano, e aí não foi ali que foi meu fim, digamos assim. Continuava ali com desejo de empreender e de fazer outros negócios. Legal. Tendo essa primeira experiência empreendedora, você chegou a cogitar não ir para a faculdade, ou para você sempre foi uma questão resolvida? Cara, tendo a idade, já vou para a faculdade, como foi isso? Ótima pergunta. André, eu sempre fui meio acelerado, assim, no sentido de fazer coisa um pouquinho acima da minha idade. Eu acabei entrando na faculdade mais novo do que a idade normal. Então, quando eu abri essa empresa, eu já estava fazendo faculdade. Eu entrei na universidade com 16 anos, eu sou médico veterinário de formação. Legal. E eu passei no vestibular na época, no 2º ano do 2º grau, e tinha uma forma de fazer uma prova que eliminava o 3º grau inteiro, e podia entrar direto na faculdade. Eu fiz a prova, passei também, e ali eu entrei na faculdade. Então, o que acontece? Parte de mim, de jovem, com vontade de empreender, não queria fazer essa faculdade, mas meus pais foram grandes incentivadores, e você tem que se formar, a gente não se formou, você tem que fazer a faculdade, e aí, já que eu tinha que fazer, então eu queria fazer logo, né? Então eu entrei um pouquinho mais novo, eu acho que até entrei, de certa forma, imaturo, num ambiente que tinham pessoas mais velhas, mas até eu me formei nos 5 anos que eram da faculdade ali,
quando fui chegando próximo ao quarto, quinto ano, eu creio que daí já começa a maturidade a alcançar, e dali eu já saí empreendendo logo em seguida, né? Eu me formei no ano de 2005 em veterinário, e entrei trabalhando de estagiário numa loja agropecuária que já havia sido do meu pai, né? Ele tinha vendido para uma outra pessoa, e aí eu acabei adquirindo essa loja dessa pessoa, e ali eu comecei a me envolver com vários empreendimentos, né, sem meus pais, digamos assim. Então ali eu comecei com a loja agropecuária, depois tive uma sociedade numa distribuidora de produtos agropecuários, continuamos ali procurando alternativas, lidamos com pecuária novamente, aí eu com outros parceiros, não com meu pai, até que quando começou aquele movimento do Minha Casa Minha Vida, lá por 2009, 2010, a gente migrou para loteamento, começamos a fazer alguns empreendimentos imobiliários, e naquela mesma fase, foi a fase que eu estava vivendo um grande momento em Deus, como um líder de jovens. Que legal. E aí entra uma nova fase na minha vida, que é a fase de entender se Deus quer eu nos negócios, se Deus quer eu no ministério, na igreja, formando pessoas. E ali veio uma grande incógnita que desdobrou nesses últimos praticamente 9, 10 anos aí da minha vida, que a gente vai contando um pouco mais aqui na nossa conversa. Maravilha. A Antor faz o match perfeito entre varejista e profissionais autônomos disponíveis para atuar sob demanda, por meio de uma nuvem de pessoas. O aplicativo permite a conexão entre oferta e demanda, solucionando o maior desafio do varejista, que é ter mão de obra disponível a qualquer momento. Entendendo que a demanda do varejo é diferente em dias da semana, do mês, do ano, a Antor consegue conectar profissionais para atender o exato momento que a loja precisa, tornando possível pagar apenas por hora trabalhada e quando houver necessidade. O Gig Economy, como é conhecida esta modalidade de prestação de serviço, já é realidade no mercado de transportes, entregas e alimentação que conhecemos. Com a chegada da Antor, se torna possível também a alocação de mão de obra sob demanda. Antor. Então, olhando para sua história assim até agora, dá para ver que você é uma pessoa assim idealizadora, que realiza, né? O cara que vai para cima, realiza e tudo mais. Eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é: como você faz a gestão das suas emoções com todo esse ímpeto de realizar, de desenrolar, de vai para cima e realiza? E como você... Onde você acha o freio do equilíbrio aí? Ótima pergunta, André. Então, assim, eu posso falar do Teófilo, versão 2007, ali começando os negócios, com uma estrutura emocional, e eu posso falar da versão 2023, que está aqui hoje falando contigo. Eu sempre vejo o negócio, e hoje mais, né? Hoje, uma caminhada cristã, hoje eu vejo o negócio como um ministério, mas lá naquele começo era negócio. E até tinha aquela dicotomia, né? Ou você é muito de Deus e vem e se torna líder, ou você vai lá cuidar dos seus negócios, o que nós não queremos hoje, de fato. Mas, emocionalmente, eu tive o privilégio de ter sócios em alguns negócios muito bons. Eu sei que pessoas têm pavor de sociedade, mas eu tive várias sociedades, e sociedades é igual casamento, tem momento bom, tem momento difícil, mas a gente ter humildade dentro dos relacionamentos nos ajudam a permanecer. E eu tive sempre sócios complementares a mim, não iguais a mim. Então, eu sempre fiz sociedade com pessoas mais conservadoras, para serem meu freio em alguns momentos. Outros momentos, minha própria esposa, que veio de uma outra cultura familiar, uma família de concursados, então com uma segurança financeira muito boa, um planejamento financeiro muito bom, que é diferente da vida de um empresário no Brasil. Ele faz todos os planos e o governo pode mudar a tua vida de um dia para o outro, né? Então, a gestão emocional de tudo, assim, eu comecei nem no zero, comecei no menos, se for ver, porque eu comprei aquela loja e logo em seguida, muito novo, eu queria ter um estoque maior, comecei a comprar e vendia muito, só que o vencimento dos meus boletos era anterior ao meu recebimento. Tive um problema de fluxo de caixa, ali eu aprendi sobre fluxo de caixa, e eu lembro que acabei tendo alguns títulos protestados e sofri muito. Eu lembro que eu pensava naquela época, poxa, será que eu vou sair disso? Será que é isso que Deus tem para mim? Eu amava fazer negócios, mas passei por um deserto muito grande.
Não foi tão grande porque não foi tanto tempo, mas quando você tá nele, você não vê a saída, né? Eu lembro que o certo para quem já passou sempre parece menor do que quem tá no meio, né? Do quem tá no meio. E aí eu lembro que eu já liderava jovens nessa época e eu chamei os meus liderados e abri para eles, olha, estou passando por uma situação financeira difícil. E se vocês, está aqui o meu Serasa, levei impresso. Eu falei, eu tô com alguns títulos da minha empresa protestados. E se vocês quiserem deixar de andar comigo, vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem andar comigo, me comprometo a dar minha vida para pagar isso, para eu ter um testemunho diante de Deus e de vocês. Nenhum saiu do meu discipulado, ficaram todos comigo. E em menos de um ano eu levei a ficha do Serasa dizendo que nada constava. E eu lembro que nós agradecemos a Deus, fizemos uma reunião de ações de graças, assim. Só que aquela busca por resolver o fluxo de caixa, por começar a faturar e resolver, me fez, depois que pagou as dívidas, começar a sobrar para fazer novos investimentos. E ali então que eu comecei a migrar, né, para oportunidades. Então, eu acho que business tem tanto aquilo que é do teu coração, eu sou médico, veterinário e eu vou trabalhar com pecuária, mas também tem aquilo que business oportunidade, né? Agora a oportunidade é loteamento, faremos loteamento. Agora a oportunidade é construção, faremos construção. Que legal. Eu por paixão, eu gosto muito do agro, mas eu sou bem inclinado a business de oportunidade. Que legal. Né? Então, eu não tenho problema hoje de constituir um negócio e se eu perceber que finalizou o tempo do negócio, vender esse negócio, ou fechar, ou concluir, fechar o ciclo e vida que segue. Não tem nada financeiro que nos prenda, né? Então, isso eu acho que foi algo que nas emoções, assim, nunca tiveram presas a um negócio e ver aquela estação difícil que se transformou também fez nós entendermos que não há momento ruim que vai durar para sempre. Né? Então, se a gente estiver trabalhando com fé, guardando o princípio, a gente vai dar uma virada e o momento ruim vai servir de estágio, de aprendizado, né, pro melhor que vai vir na frente. Cara, que coisa maravilhosa. Tem muita gente que conversa com a gente aqui no Empreendendo no Reino que mistifica algumas decisões. Então, cara, eu tenho que ter um sonho, Deus aparecer para mim, Samuel, sabe? Para eu entender que eu devo entrar nesse negócio e você colocar dessa maneira, cara, eu vi uma oportunidade, eu tinha recurso e beleza, deu certo, tá tudo bem, sabe? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse ser guiado pelo Espírito Santo sem o extremo. Eu acho que existe um extremo básico de pessoas que fazem e falam, Senhor, me abençoa aí porque eu já comecei a fazer. Isso é um extremo. Mas existe outro extremo do cara que, Senhor, eu devo comer ou não sobremesa agora. Velho, a menos que você esteja enfrentando um problema de diabetes ou qualquer coisa, né? Eu acho que é uma decisão muito mais sua. Sim. Então, isso é bem interessante. Eu, como falei, minha raiz veio do agro, né? Então, teve um momento, não lembro se foi por 2010, 2009 ali, eu tinha mais 2 parceiros e nós começamos a engordar boi. Algo que nós gostávamos. Nós estávamos lá com 200 e poucos bois, 300 bois. Algo que eu amava, mas o ciclo do boi não era promissor naquele ano. E a gente viu Minha Casa Minha Vida como uma oportunidade. O que eu fiz? Friamente, como oportunidade, era claro que não era tempo de lidar com boi, e era tempo de lidar com imóvel. Era um ciclo de juro baixo, de dinheiro fácil no mercado. Ou seja, se você se posicionasse comprando uma área, fizesse um projeto, aquilo ia vender. Eu lembro que eu cheguei para os sócios e falei assim, gente, eu era o apaixonado por gado do time, né? E eu cheguei para eles e falei assim, gente, nós vamos dar uma virada e nós vamos para imóvel, o que vocês acham? Eram 2 sócios muito inteligentes também, fizeram conta, bora, vamos. E a gente foi e ficamos um ciclo no ramo imobiliário que fez sentido. Eu acredito que também o amor por uma determinada área, que é um ciclo de oportunidade, a gente cria por ver que é bom, que é aquilo que é o sopro de Deus. Então, quando a gente virou do gado para imóveis, a gente também se apaixonou por imóveis. Aprendemos muito, erramos bastante, no sentido de achar que uma coisa ia valer X e valeu um pouco menos, achamos que ia vender mais rápido, demorou mais, outros fomos surpreendidos. Mas realmente, assim, desde então, eu percebo que vai ter empreendedores de nicho, de uma paixão, mas também nós podemos estar abertos para ciclos de oportunidades que mudam. Vamos falar, por exemplo, eu não imaginava que um dia eu fosse desejar empreender com tecnologia, né, com venda online. Não fazia o menor sentido há 5 anos, 10 anos atrás. Então, se eu falasse que eu era só agro, hoje, se eu for empreender no agro, eu vou usar alguma coisa tech do agro, porque a oportunidade mudou de estação, mudou o jeito. Então,
eu acho que o empreendedor, ele tem que estar sensível a isso. E nisso dá para consultar Deus, sim. Deus, qual é o próximo passo? Para onde o Senhor está levando a nação? Algumas coisas daquilo que eu estou empreendendo hoje fazem sentido com oração, com perguntar para Deus, mas sem menosprezar a visão global do que está acontecendo e está na cara, sem querer desver, né, se é que existe isso, o que está visível e claro, para tentar buscar uma visão de Deus que ele nem está mostrando, né? Então, acho que dentro daquilo que está claro, buscar de Deus o sim ou não, buscar a paz de Cristo ali para dar um próximo passo, eu acho que são as ferramentas práticas que a gente tem vivido e utilizado. Que legal. Então, antes da gente avançar um pouco mais na sua história, quando você falou assim que você trouxe o seu Serasa para os seus discípulos, né, para a galera que andava com você e tal, de onde surgiu esse senso de responsabilidade? Porque é diferenciado, de fato, né? É um senso de responsabilidade a mais com relação às finanças e, obviamente, você já citou aqui que isso gerou várias oportunidades para você, né? Você, quando saiu dessa situação, teve caixa para abraçar novas oportunidades, né? Mas de onde vem? É da criação? Vem dos seus avós, dos seus pais? De onde vem essa boa gestão financeira? Então, eu acredito que foi, na época, lembrando bem assim como que foi, a nossa igreja, ela já priorizava estabelecer líderes que tivessem conduta moral, né, boa, segundo a palavra, e dentro da conduta moral não olhava só questões de sexualidade, isso, aquilo, mas também caráter, e dentro do caráter a questão financeira, né? Não é pecado fazer um negócio dar errado e por causa disso acabar tendo o nome no Serasa, isso e aquilo. A igreja nunca me pediu para fazer aquilo, mas eu lembro que eu sentia que a palavra de Deus era maior que o meu momento. Então, assim, a palavra de Deus que diz que ele prospera é maior que o meu momento. Mas é difícil quando você não está vivendo um momento igual ao da palavra de Deus e você se sentir com autoridade para falar. Então, o que eu fiz? Eu queria falar para os jovens que Deus iria prosperá-los, que eles deveriam praticar princípio e que o princípio mais o trabalho resulta em prosperidade, mas eu no meu interior conhecia o meu Serasa. Então, o que eu fiz? Foi um ato, acho que moral e ético combinado com fé. Porque eu levei para eles e falei assim, olha, devido a passos que eu dei, eu estou assim, mas esse não é o meu fim, porque a palavra de Deus não diz que é o meu fim. E aí, com base nisso, eu creio que vocês serão testemunhas do que Deus vai fazer. Mas vocês não são obrigados a crer como eu creio. Então, vocês podem me deixar de andar comigo, a igreja tinha muitos líderes, vocês podem andar com outros líderes. E aí, a maior surpresa desse processo foi a reação deles. Eu lembro de um jovem específico, ele pegou minha folha de Serasa, como um bom crente, deu um tapa nela e falou assim, em 1 ano, eu declaro que você vai estar com tudo isso pago. Que legal. E ele falou, tenho certeza, e ele pediu para os outros orarem, e eles começaram então a orar por mim, e realmente, acho que não chegou a durar 1 ano, a gente reverteu a situação, e aquilo se tornou inspiração para outros na época. Eu lembro que, e até hoje, quando eu encontro alguém em uma situação de dívida, essa história deu uma certa autoridade para mostrar que a dívida fala de momento, desde que eu creia que eu posso trabalhar e virar esse momento no ciclo futuro, né? Uau, maravilhoso, maravilhoso. Você tem uma ideia? Você acha que essa ideia pode virar um negócio ou não? O Sparks te ajuda a descobrir isto. O Sparks é um programa de validação de startup. Entra a ideia e sai startup. São 6 fases de muita mão na massa, acompanhadas por experts do mercado e da Bluefields, que já acelerou mais de 200 startups para sair do programa com uma startup rodando e pronta para o mercado. Tá esperando o quê? Vem mudar o mundo com a sua ideia. E você que acompanha o Empreendendo no Reino tem 15% de desconto. É só digitar o cupom Empreendendo15 no link que está aqui na descrição. Então, vem essa fase aí dos imóveis, você liderando jovens e os jovens da igreja crescendo. Você estava nessa fase no interior do Paraná, né? Isso. Eu morava em Guarapuava, nasci lá também, minha família toda de lá. Guarapuava é uma cidade no meio do estado do Paraná, no centro-oeste ali, entre Curitiba e Foz do Iguaçu. É uma igreja bem relevante na cidade, onde eu me converti, onde eu aprendi muitas coisas. E lá eu estava liderando jovens e essa vida empreendedora ao mesmo tempo. E naquele momento,
eu tinha uma convicção do chamado de Deus pastoral. Apesar de muitas vezes relutar com a realidade, assim, poxa, não era um relutar no sentido de fugir, mas será que é isso? Olha o momento que eu estou vivendo. E naquela ocasião, eu desci para a praia, né? Eu vinha todo ano, era férias, eu desci para Bombinhas, aqui em Santa Catarina, no lado de Itapema. E quando eu desci, eu passei pela frente da cidade de Joinville, nunca tinha entrado em Joinville. Eu li numa placa o nome Joinville, e quando eu li, eu senti algo dentro de mim, assim, que eu sabia que era Deus querendo falar algo, mas eu não discernia o quê. Seguimos com o carro. A hora que nós estávamos passando o Balneário Camboriú, eu perguntei para minha esposa, a gente passou por muitas cidades, já tínhamos feito mais de 300 quilômetros. Você sentiu algo ao ler o nome de alguma cidade? Ela falou assim, eu senti quando li Joinville. Eu falei, eu também. Naquela hora ali, sem ter o discernimento completo, a gente fez aquela oração básica, Senhor, deve ter alguém nessa cidade precisando de oração, o Senhor está nos revelando, então nós abençoamos. E fizemos aquela oração, fomos para a praia, e na praia, seguidamente, a palavra Joinville nos chamava a atenção. Quando retornamos, compartilhamos com nossos pastores esse incômodo que nós tivemos com o nome Joinville, e o pastor, de maneira surpresa, disse, olha, eu tenho essa cidade no coração, tenho uma família lá que vem para cá, eventualmente, assistir culto, e você não quer começar um grupo pequeno, uma célula, um grupo familiar lá, cada 15 dias, assim, pode ser que Deus tenha algo com essa cidade. Para te resumir, eu comecei a trazer alguns jovens, alguns casais da igreja comigo. Isso era ano de 2013. E mesmo a gente vindo a cada 15 dias, o grupo na cidade foi crescendo e Deus foi desligando o meu coração naquela estação daqueles negócios. Aqueles negócios, até aquele momento, tinham me dado uma certa prosperidade, ao ponto de eu poder ter 1 ano, 2 anos, enfim, né, eu sei quantos anos durou, deu mais ou menos 3, 4 anos, me mantendo das minhas coisas e podendo cuidar daquele grupo pequeno, o sentimento foi crescendo de um amor por Joinville, pela cidade, por aquela missão. Mas aquela decisão momentânea e a luz que tínhamos na época era assim, ou você larga teus negócios e vira pastor, ou você continua com os negócios e você vai ser um auxiliar na igreja. Então eu me coloquei à disposição para a igreja para eu ser um auxiliar. Falei, envia um pastor para lá, eu vou de auxiliar, eu abro meus negócios, mas eu sinto que eu preciso tocar a minha vida nessa cidade. E foi para mim, André, muito sofrido, porque eu tinha muitos discípulos, muitos jovens, eu amava eles, amava minha igreja, minha família era daquela cidade, meus negócios, o meu network de negócios era algo que eu amava tanto quanto o meu network de igreja, mas Deus chamou, e aí não tem conversa, né? Eu vim e eu comecei a sair de todos os negócios que eu era sócio, deixando minha posição na sociedade, saindo, fiquei basicamente com alguns terrenos de loteamento lá, para me manter nesses anos em Joinville. Me mudei para Joinville em 2014 e veio ao meu coração que era um ciclo que eu deveria colocar minha gestão, minhas emoções, minha capacidade, entregar para formar uma liderança aqui na cidade e um pequeno grupo que se tornaria então uma igreja. Começamos então, nesse período aqui ainda empreendemos com uma franquia, eu e meu irmão e mais um sócio nosso lá de Guarapuava, nós compramos 2 franquias do Restaurante Madeiro, na época. Que legal. E nós tínhamos 2 operações aqui em Santa Catarina. Mas depois de um determinado tempo o Madeiro recomprou todos os franqueados. E ali, quando nós fomos comprados, eu falei, Deus, o que está acontecendo? E aí veio o meu coração, é um tempo que você não vai ter tempo de empreender. E aí Deus trouxe algo claro no meu coração. Isso eu posso dizer que foi Deus. Ele trouxe ao meu coração, você é pastor, mas você tem um empreendedorismo em você. Mas lembra quando Jesus fala assim, os pais de Jesus perdem Jesus e quando encontram perguntam onde eu deveria estar? Eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Ele atribui o reino de Deus, a administração, que era o que ele estava fazendo, como negócios de Deus. E naquela hora Deus falou assim, olha, eu quero que você cuide dos meus negócios, onde você não tem interesse, onde você não tem colheita financeira, onde você não tem nada, mas você vai cuidar para mim. E a hora que estabelecer um time, uma liderança, um grupo, você volta a empreender para eu fazer algo na tua vida e para que as pessoas percebam que não precisa ser uma ou outra coisa. Você pode ser as 2 coisas, mas não é errado entender o tempo de cada coisa. Eu posso ter um jardim, eu posso ter uma árvore que dá laranja e eu posso ter uma de acerola. E as 2 dão fruto, mas às vezes não dão na mesma época. Sim. E aí me veio claro que eu tinha as 2 árvores, a do ministério e a árvore empreendedora, só que eu tinha que entender as estações das 2. E talvez em alguns anos elas frutificariam juntas. E assim foi.
Então, em 2014, eu me mudo para Joinville, começa um grupo na sala de uma casa. Deus prosperou esse grupo. Em 3 meses, nós éramos 40 pessoas, então fomos para um hotel. Em 8 meses, nós era quase 100 pessoas, nós fomos para um espaço. E completamos 8 anos no final do ano passado. E foi exatamente ali. Nós tinha 7 anos, e aí completamos e entramos no 8º ano agora. Então, quando a gente fez 7 anos de igreja, veio ao meu coração, Deus falando assim, ó, esse ciclo de 7 anos foi, e agora a segunda árvore vai voltar a dar fruto. Você vai voltar a empreender. E nesses 7 anos, como igreja aqui em Joinville, né, foi estabelecida uma igreja que se chama Lifeway Church, eu sou o pastor sênior dela. Hoje temos mais pessoas já em tempo integral. Estaremos agora, daqui 15 dias mais ou menos, inaugurando o nosso templo novo, construído por nós, um terreno próprio. Que legal. É uma igreja com 8 anos que Deus abençoou e deu uma estrutura fenomenal, mas mais do que a estrutura de prédio, né, de estar construindo um prédio grande e tudo, Deus nos deu uma estrutura de pessoas, André, que eu sou grato demais. E por ter essa estrutura de pessoas, multidons, multitalentos, eu percebo que é tempo de eu voltar a empreender, porque eu tenho cobertura, digamos assim, para me ajudar no cuidado total da casa de Deus. Então, desde então, no ano passado, a gente começou a estruturar, né, o nosso novo empreendimento, que é uma fintech e uma securitizadora, né, são um ecossistema, e estamos muito felizes trabalhando na área de tecnologia. Temos mais uma que ainda não posso comentar aqui, mas você já sabe, também na área de tecnologia. Que legal. E em torno de nós hoje está um grupo de empreendedores aqui na nossa igreja local e um network que eu vejo Deus fazendo algo tremendo por meio do empreendedorismo. Aproveitando, é uma janela que um outro dia a gente conversou, e para mim o empreendedorismo nessa estação no Reino de Deus ele é tremendo, porque o empreendedorismo cristão, e aqui eu acredito que tem pessoas de várias igrejas assistindo, ele é tão incrível e tão pontual para o nosso tempo, porque ele é a mesa dos empreendedores, é a mesa que não importa a placa da igreja. Verdade. Senta o batista com o assembleiano, com o church, com Sara Nossa Terra, com quem for. Eles vão sentar juntos porque nessa hora nós olhar o reino de Deus, nós contribuir, nós fazer algo, ele está acima da minha placa de igreja. E eu creio que há um movimento de unidade no corpo de Cristo que vai começar, né, já tem começado por pastores também, mas vai ter uma força através da veia empreendedora. Muito bom, muito bom. Cara, eu sou prova viva, eu vejo isso acontecendo diariamente aqui no Empreendendo no Reino. Pessoas de vertentes, de espectros teológicos mais diversos possíveis, falando sobre reino, sobre negócios, compartilhando, aprendendo, abençoando, sendo abençoado. E, cara, é incrível o que Deus está fazendo no Brasil. Eu não sei se você tem essa percepção, Théo, mas eu vejo algo especial acontecendo no sul do Brasil, cara. É impressionante, assim, como o sul do Brasil, para essa questão empreendedora, com o empreendedorismo do reino, tem se destacado, assim. Hoje, o maior ecossistema empreendedor, no geral, do Brasil é São Paulo. Mas, assim, se a gente for falar de empreendedorismo cristão, a gente tem em primeiro lugar Curitiba, que cara, todos os movimentos estão lá, sabe? E vários movimentos no sul do Brasil, assim, eu ainda não discerni o porquê, mas eu não preciso saber o porquê, né? Eu vejo que Deus está fazendo e simplesmente entro na onda, mas é muito curioso, né? Deus está fazendo isso de uma maneira maravilhosa. Então, André, é incrível. Eu estou aqui pertinho de Curitiba, né? Eu estou a 100 e poucos quilômetros e realmente dá para ver uma movimentação de Deus ali e multiplacas, né? Não importa a placa, tem um evento lá, vai gente daqui de Santa Catarina, vai para Curitiba, enfim, tem movimentado muito. Eu estou numa cidade empreendedora. Joinville é uma cidade industrial em Santa Catarina, entre Curitiba, né, que é a capital do Paraná, e Florianópolis, e encostada nos portos. E só que o interessante, você falou sobre esse empreendedorismo cristão. Eu conheço os membros da igreja que eu pastoreio. Há um mover de Deus, André, no empreendedorismo. Há uma prosperidade sendo liberada. E impressionante que aqueles que estão disruptando, eles têm o coração no reino. Pessoas que estão contribuindo com o reino, pessoas que não conseguem ver o irmãozinho ali passando por situações. Muitos movimentos, como o teu canal e outros que estão nascendo no Brasil, trazendo informação, porque a informação vale muito.
né? Você pegar um cara que já percorreu um caminho, dizendo para um jovem cheio de gás, dizendo esse é o caminho, andai por ele, ajuda ele a chegar mais rápido, ajuda ele a não se perder nas encruzilhadas da vida, né? Então, sem dúvida, há um movimento, aqui no Sul é perceptível mesmo, mas eu creio que isso vai tomar o Brasil todo, né? A internet vai fazer isso chegar em muitos lugares, e tem gente aí que está ouvindo isso de Deus, só está faltando, né, jogar um combustível neles aí para esse fogo se alastrar. Amém, amém. Então, falando nisso, né, tá ouvindo de Deus e tá faltando muitas vezes um passo. Em tudo que eu ouvi de você, né, nas nossas conversas, cara, eu percebo você uma pessoa de fé, mas é uma característica notória, é você dar o passo de fé, né? Você é a pessoa que crê com o coração, confessa com a boca, mas coloca o pé na água, né? O Pedro lá, que tira o pé do barco, coloca o pé na água. Cara, o que gera esse ímpeto? Eu sei que é a fé, né? A fé que te faz mover, mas é curioso, porque eu vejo vários resultados que você vem falando, assim, na sua jornada inteira. Cara, emancipou para criar um negócio, criou um negócio, não deu certo, beleza, faz outra coisa e faz outra coisa, aí beleza, o foco é na igreja, então beleza, vamos colocar energia aqui, a igreja cresceu, agora prédio novo, voltar a empreender, projeto, e é sempre assim, tem uma palavra de Deus, mas tem um passo de fé. O que você pode falar sobre isso? André, eu acho que aí se tocou bem naquilo que por muito tempo eu não tinha uma resposta. Eu já deixei meus pais de cabelo em pé muitas vezes por causa dos meus passos de fé. Quando eu falei de vir para Joinville, eu lembro da minha mãe falando para mim assim, você tem certeza? Não é uma coisa que, né, aquela preocupação de pais. Quando eu falei de entrar na faculdade também com, né, 2 anos antes, 1 ano e meio antes, eles falaram, eu lembro que uma professora até disse assim, Teófilo, mas uma coisa é entrar, outra coisa é sair, né, se formar, você é muito novo. Então, assim, eu sempre tive dificuldades, André, de fazer as pessoas verem o que eu estava vendo. E eu não me considero superior, não me considero nada. Muitas vezes isso me punha em crise de eu me considerar quase que meio doido, meio fora da caixa. Tomava risco, né, em coisas. Mas o que faz tomar o risco é um negócio que depois de anos eu aprendi a descobrir dentro de mim, chamado convicção. Havia uma convicção que aquele era o passo que eu devia dar. Mas eu também descobri uma outra verdade em cima dessa, tão importante quanto a convicção. E a verdade é que não se faz nada sozinho. E quando eu não faço sozinho, eu punha a minha equipe, muitas vezes em crise, pelos passos que eu queria dar. Por exemplo, o terreno que a igreja comprou e construiu foi no lockdown. Eu vou orar e pergunto para Deus, o que o senhor quer da igreja nesse tempo? Nós não sabíamos nem se ia poder pagar aluguel, Deus falou que vai comprar um terreno. Me veio claro, comprar um terreno. Eu convoquei a diretoria da igreja, eles são prova disso, eles vão assistir esse vídeo, e falei, nós vamos comprar um terreno para a igreja, mas nós tínhamos caixa que não dava para comprar um carro. Deixa eu te interromper, é que esse momento, e a gente destrinchar esses momentos vai ajudar muita gente. Do momento em que você ouviu comprar um terreno até o momento de você estar plenamente convencido ao ponto de falar para a sua diretoria, vamos comprar um terreno, como que foi o processo de gerar convicção? Cara, então, eu acredito que isso não foi nesse case, né, mas foi em muitas coisas na vida. Quando eu tenho uma suspeita profética de que algo vem de Deus, e qual a diferença do que vem de Deus do que vem de mim? O que vem de mim, eu sei medir meu stress, eu sei medir minha capacidade. E se eu medindo minha capacidade, eu sei tomar o risco dentro do que eu sei. Eu sou um cara que não nado bem, tenho uma cirurgia no ombro, então eu tenho medo de lugar que não dá pé. De falhar meu braço, eu não conseguir me salvar. Então eu meço a água que eu entro. Mas se de repente tem um ímpeto muito grande dentro de mim, de entrar num lugar com 70 metros de profundidade, ou esse ímpeto é da loucura, porque eu, né, tô desvairado, ou esse ímpeto é Deus me falando, entra aí que eu vou te sustentar. Então eu sempre checava aqueles sentimentos que eram muito maiores do que eu, se vinha de Deus. E eu ia checando, dando pequenos passos, né? E assim eu fui fazendo muitas vezes. A questão do terreno, agora eu não estou falando exatamente de empreendendo no meu pessoal, né? Porque a igreja é a instituição da qual eu sou pastor, mas não é minha, mas eu tive uma voz de comando ali, foi respeitada pela equipe. Eu todo ano saía de férias, em janeiro, 14, 15 dias, ali os primeiros dias, e eu sempre, como acho que quase todo pastor sênior faz isso, eles ficam se perguntando, o que o senhor quer esse ano? E passei em oração. E aí que eu falei, tem aquilo que está visível e claro, e tem o invisível que Deus nos traz.
O visível e claro era que eu analisava o DRE da igreja, o balanço da igreja, como um gestor da igreja, e percebia, junto com a minha equipe, que nossa maior despesa era aluguel. Né? E isso trazia um desejo, poxa, para que pagar tanto aluguel? Então, isso é natural. Aí, estou na praia e pergunto para Deus, né? Ali, Deus, o que a gente faz com os jovens? O que é aquela coisa? E fico checando os pensamentos que vêm, aqueles que eu não controlo, que eu suspeito serem do Senhor para mim. E de repente veio para mim, compra um terreno. E veio aquilo, eu comecei a procurar terreno, encontrei um terreno, eu olhei para o terreno, um terreno diferente, um terreno em cima de um morro, e quando olhei esse terreno, veio ao meu coração que eu imaginei uma igreja ali. Não posso afirmar, espiritualizando, que esse imaginar foi da minha capacidade, porque eu já tinha empreendido com imóveis, então não é difícil eu imaginar um imóvel, ou se veio do Espírito Santo. Mas então eu convoquei a equipe e falei, gente, sabe aquela despesa alta de aluguel? Vamos transformar essa parcela num terreno. Mas não tinha lógica, ninguém vende um terreno com uma parcela do valor de um aluguel. Não vende até Deus querer, né? Aí veio a pandemia, uma imobiliária nos ofereceu, a gente foi ver o terreno, perguntamos se havia um parcelamento grande, a imobiliária falou que não, e isso passou. Para contar ainda isso passou, a gente não deu mais bola, tiramos o plano disso. Meses depois, surge uma outra imobiliária, nos oferecendo aquele mesmo imóvel e dizendo que nessa ocasião a vendedora faria um parcelamento longo. André, a igreja fez uma proposta, e eu não tenho problema de deixar pública aqui, porque nossa igreja não tem nada, não seja transparente. Fizemos uma proposta de um valor de entrada e o saldo em quase 7 anos de parcela. E a proprietária aceitou a proposta e vendeu o imóvel para a igreja. E aí, quando aceitou, ficou dentro de um fluxo de caixa que a igreja podia. Por isso eu acho que quem sonha com o ministério não pode se preparar só na Bíblia, ele tem que se preparar para a vida. Porque a minha equipe ali, preparada para também ter gestão, conseguiu discernir o que Deus queria fazer num fluxo. Lembra que eu comecei contando que o meu primeiro negócio, o problema foi fluxo de caixa? Sim. Mas quando a gente aprendeu a fazer isso, e eu nunca tinha pensado nisso, pensei agora, o fluxo de caixa fez nós perceber a saída da igreja do aluguel para uma terra própria. E hoje nós temos ali um terreno próprio, é uma construção de 3.200 metros em cima, um belíssimo espaço que está para ser inaugurado. Então foi com base nisso. Mas a minha equipe, como que ela recebeu isso? E aí eu ia falar o segundo problema, né? Eu falei a convicção, eu descobri, aí eu descobri que eu preciso de equipe e aí vinha um problema. O problema é que eu dava passos e eu sentia a minha equipe com medo atrás, assim, se segurando nas paredes. E quando eles ficavam assim, parte de mim dizia, que bom que eu tenho alguém que é mais prudente. Por outro lado, às vezes as minhas emoções diziam, mas esse povo não tem fé, esse povo não vem junto. Até que Deus me abençoou através de um irmão que mora nos Estados Unidos, e ele flui muito no ministério profético. Eu fui visitar um outro amigo meu que mora nos Estados Unidos e ele estava na casa e não conhecia esse profeta. O profeta olhou para mim e falou, eu preciso falar um negócio para você, mas naturalmente, numa mesa, comendo. Ele disse assim, eu não te conheço, pastor, mas eu percebo que Deus te deu um dom que tem um morro aqui, tem um abismo. Você caminha em cima da linha do abismo, com total segurança. Só que você não anda sozinho, pastor, você tem um povo para andar com você. Quando você convida eles para andar nessa linha, eles sentem medo e não andam ali. E começam a te puxar. Agora, pastor, como que resolve isso? Não adianta você ficar bravo achando que eles não têm fé. Você precisa fazer o seguinte, tope andar 1 metro do precipício. E aí eles vão andar com você. E depois que eles andarem 1 quilômetro, eles vão andar 90 centímetros do precipício. Uau. Depois que andar mais alguns dias, eles vão andar 80. E eles vão perdendo o medo e vão andando nessa pegada. André, aquilo ali para mim foi libertador. Primeiro, eu com a minha esposa. Porque eu levava ela numa zona ali que para ela era perigo. E aí eu fui aprendendo a dar um passo para trás. Então o que eu fiz? Eu não impus minha vontade, dizendo, precisamos comprar um terreno. Falei, gente, eu tô com esse sentimento, mas coloco em votação. Nunca pode, numa equipe grande, alguém sentir o contrário. Ou esse cara tá sentindo sozinho o contrário, e não tá ouvindo Deus, porque Deus não vai semear verdades diferentes. E, André, nunca tive um problema de ter uma dissonância no meio de uma decisão. Meu time inteiro, ainda que com medo, vinha junto. Então, por isso que eu atribuo todas as coisas que Deus fez a um time, a um povo, que hoje, muitos eu vejo andando ali na beirinha, andando por fé. E quando eu falo isso, não falo de imprudência, não falo de loucura, mas num passo de fé, que eu percebo que grandes coisas no ministério vão acontecer com passo de fé. Se o cara não tiver um passo de fé, ele nunca vai orar com o paralítico. E, consequentemente, nunca vai ver um paralítico andar.
Talvez ele ore com 50 paralíticos e não veja, mas a única chance de ver é tentando. Eu já orei com vários paralíticos, nunca vi nenhum levantar, mas vou continuar tentando sempre que eu tiver oportunidade, mas eu já vi câncer sumir. Então, amém? Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas hoje, como eu disse, esses passos de fé sempre tiveram convicção. Hoje tem um time que eu percebo que eu tenho que dar um passinho para trás. E a versão minha 2023 é uma versão que checa um pouquinho mais, que pede um pouquinho mais de direções para Deus ou sinais naturais. Isso não é uma diminuição de fé, é um pouquinho mais de prudência o tamanho que as coisas estão se construindo, né? Não que o que não construiu nada pode sair fazendo de qualquer jeito, mas não sei se eu estou conseguindo passar o que eu quero dizer. Hoje eu posso, acho que checar mais frentes para, na convicção, poder arrastar mais pessoas. Hoje o meu passo não traz risco só para mim, traz para muitas pessoas. Então eu prefiro recuar um pouquinho e chegar lá um pouquinho mais demorado do que eu chegaria se eu corresse sozinho. Mas indo acompanhado, se eu cansar, se eu tropeçar, também tem gente para me ajudar, né? E eu posso dizer que eu experimentei disso muitas vezes. Uau, muito bom. Meu irmão, que bênção, que aula. Muito obrigado por compartilhar tanto conosco. Obrigado por deixar ser usado pelo Espírito Santo para tocar em pontos tão preciosos. Eu tenho certeza que quem nos ouviu aqui foi alcançado por Deus através de você. Fica à vontade para deixar uma saudação, um abraço para a galera que nos assistiu aí. André, obrigadão por estar aqui. Que oportunidade, assim, e que bênção poder estar falando com o teu público, com tantas pessoas que param para aprender um conteúdo sobre empreendedorismo num canal cristão. Eu acredito que são pessoas que realmente Deus já está chamando para esse tempo, para esse momento que Ele vai fazer de prosperidade. Eu creio que o reino de Deus ele vai avançar muito nos próximos anos. Serão anos difíceis, serão anos com bastante barreiras, mas o reino, para ele avançar, ele também precisa de recursos. E Deus vai levantar pessoas generosas, pessoas com coração disposto e que vão ter muito prazer em poder dar suas vidas, né, gastando a sua sabedoria, a sua inteligência com projetos do reino. Eu não tenho dúvida que pessoas assistindo aqui vão ter projetos, vão se sentir encorajados, vão andar por fé, vão haver conexões, network. Hoje eu tenho irmãos cristãos que me abrem meus olhos com muitas coisas no mundo dos negócios. Então eu oro, né, por cada um que está assistindo aqui, que possam realmente viver o sonho de Deus e não tenham medo de ser homem de Deus, mulher de Deus, que serve na casa de Deus, que são íntegros e serem empresários também íntegros, cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus, excelentes tecnicamente e que vão ter colheitas muito grandes e vão glorificar a Deus tanto na vida quanto na vida ministerial quanto no trabalho. Obrigado, André. Muito bom, muito obrigado, meu irmão. E para você que nos assistiu até agora e ainda não é inscrito, se inscreve aí e com certeza você lembrou de uma pessoa para mandar esse episódio e essa pessoa vai ser alcançada por Deus assim como você foi. Nos vemos na próxima semana. Até mais, pessoal.